Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. De volta queremos ministrar mais uma palavra de Deus. No livro de Santiago, no capítulo de número 4, fala sobre as incertezas dos projetos humanos, dos planos humanos. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Gostaria de citar para os irmãos e amigos nesta manhã um fato histórico, um ponto da história. No ano de 1814, Napoleão Bonaparte era o grande imperador da França. Ele dominava sobre a maior parte da Europa, Espanha, Portugal, Alemanha, todos os países, quase todos os países da Europa. Era o Império de Napoleão Bonaparte. Ele tinha conquistado o Egito e muitos países da África, como Argélia, Marrocos e outros países, tudo era Império Francês. Napoleão Bonaparte era a maior autoridade no mundo dos seus dias. E aí, no ano de 1814, ele resolveu invadir a Rússia. E ele declarou guerra aos russos e mandou um comunicado ao embaixador da Rússia que estava em Paris. E no comunicado ele dizia estas palavras para o embaixador: eu vou varrer a Rússia da face da terra. E assinava a declaração de guerra. E quando o embaixador russo leu aquelas palavras, eu vou varrer a Rússia da face da terra, o embaixador russo, que era um homem cristão, temeroso de Deus, colocou embaixo, escreveu embaixo: o homem propõe, mas Deus dispõe. E mandou de volta para o Napoleão, só com estas palavras: o homem propõe, mas Deus dispõe. O que Napoleão ficou mais furioso ainda e disse: eu vou mostrar que eu proponho e eu disponho. Quando chegou a primavera de 1814, Napoleão, com seu exército, ele montou um exército de mais de 300.000 homens, mais de 120.000 cavalos. Naquela época, não havia trem, não havia carro, era simplesmente carroça. E quando chegou a primavera, Napoleão e seu exército começou a invasão da Rússia. E à medida que a primavera se estendia, Napoleão foi invadindo. Milhares e milhares de soldados. E aí os russos empregaram uma técnica. Os russos iam retrocedendo e queimando as casas, queimando os pastos, queimando as lavouras, não deixando nada para os franceses, nem uma espiga de trigo, nada. Simplesmente os russos iam queimando tudo, iam retrocedendo. Toda a primavera só deu franceses. Todo o verão só deu franceses e os russos retrocedendo. Tinha pequenos embates noturnos, ataques de guerrilhas russas que causavam baixas. E à medida que os franceses entravam na Rússia, eles tinham
uma longa caravana de carroça para poder levar mantimento para os soldados. E os franceses foram adentrando. Quando passou o verão, chegou o outono, e nos primeiros dias de inverno, os franceses, estavam chegando em São Petersburgo, mais de 2.000 quilômetros da França. E aí o inverno chegou. O inverno russo é um dos mais frios do mundo. Chega até 40 graus abaixo de zero. Aí o inverno começou. 10 graus abaixo de zero. Os campos, tudo coberto de neve, gelo. E os franceses com roupa de verão. Aí apareceu o exército russo, matando, destruindo, e os franceses tiveram que começar a retroceder. Retrocedendo com seus cavalos, com seus canhões, grudado no ouro que eles tinham roubado das casas, as coisas que eles tinham pilhado, e iam voltando. Nunca conseguiram chegar. Simplesmente, quando terminou o inverno, depois de 40 graus abaixo de zero, os russos saíram aos campos só para contar os franceses que tinham morrido no meio do gelo. Eles contaram 211.000 soldados franceses congelados, mortos. 106.000 cavalos mortos. E aí, Napoleão Bonaparte, simplesmente, agora sem aquele grande exército, anos depois, numa batalha contra os ingleses chamado Waterloo, o Napoleão Bonaparte foi preso. Esse lado numa ilha chamada Santa Helena, onde veio a morrer. Ali naquela ilha, ele recebeu uma carta do embaixador que estava na França, isto é, na época da declaração de guerra. Só com estas palavras: o homem propõe, mas Deus dispõe. Foi o fim do Império Francês. Foi o fim de Napoleão Bonaparte. O homem propõe, mas Deus dispõe. A fragilidade humana. Quando estávamos na missão, me lembro de um senhor que deixou seu emprego, vendeu a sua casinha e disse essas palavras: eu vou para a Argentina. E simplesmente foi para a estação de trem com a sua família, porque naquela época só tinha trem para a Argentina. E aí ele chegou lá na estação de trem, houve uma greve dos ferroviários. E aquela greve durou quase 30 dias. Aquele homem não tinha nem para ir para frente e nem voltar para trás. Ao final de 30 dias, ele já não tinha mais dinheiro nem para passagem. Ele teve que voltar para a casa de amigos, parentes, porque não conseguiu nada. O homem propõe, mas Deus dispõe. Nossos projetos, aqui nesta palavra que nós lemos, que fala que as pessoas dizem: agora eu vou para tal cidade e lá eu vou trabalhar, eu vou produzir. Quantas pessoas aqui no Brasil e na América Central pensaram como esse pensamento bíblico aqui? Quantos venderam as suas casinhas, suas propriedades e disseram: eu vou para os Estados Unidos da América do Norte? Só que eles nunca pensaram que ia mudar de governo, que ia vir outra realidade, que não iam querer imigrantes lá. E estas pessoas deixaram casa, família, propriedade, e agora estão sendo expulsos daquele lugar. Amigo, Deus conhece o amanhã. Nós não conhecemos. Uma das coisas que nós devemos aprender: nunca deixe o que é seguro. Nunca fique pensando sonhos mirabolantes. Considere sempre aquilo que você tem na mão. Aquilo que você tem na mão é seguro, aquilo já é teu. Se você simplesmente se desfazer do que você tem, às vezes a gente fica pensando como é que umas pessoas podem ser enganadas, cair, por exemplo,
naquele conto do simplesmente premiado, simplesmente eles agarram o que eles têm para comprar uma coisa que é fictícia. Hoje as pessoas estão gastando no nosso país milhões em loteria, essas coisas das bet, tudo isso é engano. As pessoas têm que aprender a crer no seu trabalho, não é acreditar em sorte, em acaso, em mandinga. Não. Acredita na força do teu trabalho, naquilo que você sabe fazer. Faz o melhor e aí você será próspero. Veja o que a palavra de Deus diz aqui sobre este assunto. Às vezes, você nem sabe o que acontecerá amanhã, que é a tua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Viva dentro da realidade daquilo que você ganha. Viva dentro da realidade daquilo que você tem. Não sonhe simplesmente com coisas fora da realidade. As coisas fora da realidade podem nunca acontecer. Mas se você sonha dentro da realidade do teu trabalho, das tuas economias, de economizando cada dia, você vai prosperando. Vive bem e tem paz com Deus, paz na tua alma. Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, lá nos seus lares, no teu trabalho. Seja muito próspero. A bênção do Senhor, diz a palavra de Deus, é que enriquece o homem e a bênção de Deus não acrescenta dores. Sempre coloca Deus no teu caminho, Deus no teu futuro, Deus na tua vida. Sempre leia esses textos que lemos hoje. Se Deus quiser, se Deus abençoar, faremos. Se o Senhor der os meios, faremos. Há um pensamento que às vezes nós, quando oramos, procuramos nos colocar nas mãos do Senhor. Eu quero orar por ti hoje, pedir que o Senhor te abençoe. Se você está para tomar alguma decisão na tua vida, decisões futuras, pensa um pouco melhor. Usa sempre a razão, a lógica. Consulta a tua esposa. Veja com teus filhos se o que você está fazendo é o melhor para ti, para a tua família, e é o melhor para o reino de Deus. Será que Deus vai se agradar disso? Sempre pensa no grande ensino dos homens do passado. Tenha. Se você tiver, o reino de Deus tem. A tua família tem e você será próspero. Quero orar por ti. Fecha os teus olhos. Se você está doente, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Vamos repreender tudo isso e pedir que o Senhor te abençoe. Querido Deus e Pai, abençoa os nossos irmãos e amigos que nos sintonizam. Que as palavras que ministramos sejam luz para os caminhos deles. Possa mostrar para eles uma vida melhor, uma vida mais sábia, uma vida mais tranquila e uma vida mais próspera. Abençoa aqueles que estão doentes. Estende as tuas mãos e repreende as enfermidades. Imploramos, no nome de Jesus, a tua bênção agora e sempre. Amém. Obrigado aos amigos, aos irmãos pela sintonia. Deus seja contigo e te abençoe. Próximo sábado estaremos de novo com vocês e o Senhor vos faça prosperar em todas as coisas. O Senhor te dê saúde, o Senhor te traga luz e te dê graça para que cada momento da tua vida seja um momento agradável diante do Senhor. Muito obrigado pela tua sintonia.